Telespectador amigo, um abraço. Estamos chegando com aquela alegria de sempre. Deixa a gente acertar, porque a nossa grade está andando perfeita o dia inteirinho. 11 horas 31 minutos, batendo em 31 agora, para você que está ao vivo conosco, nesse dia 5 de outubro de 2017, 11h31. Para você que está na reprise, e a nossa reprise ela é bastante concorrida, graças a Deus, as nossas reprises, às 22h31 também, saindo um pouquinho já, 22h31. E pela madrugada, você que está zapeando e você sabe da nossa reprise da madrugada, 1 hora, caminhando para 2 minutos já do dia 6 de outubro de 2017. Então, estamos acertados cronologicamente. Vamos então agora bater um papo aqui sobre o fantástico mundo da bola. Gente, como é que o futebol nos reserva tantas surpresas? E a coisa é assim, ó, no estalar de dedo. Não é nem do dia para a noite. Não é nem da metade do dia para a noite. É de minuto em minuto as coisas mudam no fantástico mundo da bola. Hoje nós amanhecemos com o Nusman na cadeia. O Nusman. Dizem que ele tem 16 quilos de ouro e joias e não sei o que, joias e não sei quanto em espécie num banco na Suíça. Ah, que coisa, hein? Maravilha. Bom, é o vôlei. Mas o nosso futebol mineiro, que estava tão tranquilo, entre aspas, mas tranquilo. Tranquilo por quê? O América caminhando no sentido de chegar à divisão de elite do futebol brasileiro, com gordura para queimar, tranquilo, chegando, sem nenhuma dúvida. O Atlético, dentro das suas possibilidades, tentando dar uma segurada e até sonhando com o G6, mas o foco é sair da possibilidade de o Z4, Z de Zagallo, 4. E o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil. Campeão da Copa do Brasil, que é o segundo maior título nacional que nós temos. Dizem que é o segundo, sei lá, você pode até comparar com o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil caminham juntos, os objetivos são os mesmos. Você vai falar, a Sul-Americana é uma competição internacional. Bom, e de repente, desaba tudo. Desaba tudo. Eu vou começar pelo América. O América briga para ficar entre os 4 agora. Agora, antes ele estava brigando lá em cima. Não é pensando no título. O título é uma consequência. Mas com certa tranquilidade de estar na Série A, praticamente, porque está funilando o campeonato para acabar. Agora ele briga para ficar entre os 4. Correndo um risco danado. Porque bate o olho no retrovisor, está todo mundo fungando no cangote. E o América tem compromissos difíceis pela frente com equipes que têm torcidas, que levam público aos estádios. A começar do Santa Cruz, que deu uma caída, mas o Santa Cruz precisa do resultado. O América não vai ter facilidade. Aliás, não teve nunca, mas não vai ter facilidade, vai ter muita dificuldade. E o América, agora, a briga do América é, sim, para ficar pelo menos no 4º lugar. O América tem time para isso? Pelo que a gente está vendo da Série B, é claro que o América tem time para isso, é lógico. Apenas um alerta. É apenas um sinal de alerta que está aceso. E eu fico muito triste pelo América, quando eu vejo nossos companheiros de imprensa, diretoria do América, torcedores, quando o público bate em 7 mil, foi excepcional, foi excelente, o público foi bom, foi maravilhoso, o América está acostumado, não tem mais saída, pelo que eu estou vendo, está acostumado a ter um público de 1.000, 1.200, 2.000, 3.000. Quando bate em 7 mil, é motivo para festejar. É motivo para aleluia. E assim como é que o América vai tomar conta de um estádio, bater no peito e falar é meu, e não tratar bem o inquilino, não tratar bem aquele que aluga. Ele tem que botar tapete vermelho, não é não? Tapete vermelho e falar, vem aqui me ajudar a segurar isso aqui.
Então, o América, que se cuide, não tem nada perdido, claro. Eu até acredito que o América vai estar na Série A, torço para isso. Já dei os meus motivos, não sou torcedor do América. Não sou torcedor do América, não sou, nunca fui. Nunca fui torcedor do América. Nunca fui. No Campeonato Mineiro, no nosso Campeonato Mineiro aqui, eu quero que o América exploda. Eu quero o Atlético campeão no Campeonato Mineiro, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. No Campeonato Brasileiro, eu quero o América na Série A, brigando com o Atlético Cruzeiro, na cabeça, na Série A. Porque é o meu interesse, não é o meu coração, é o meu interesse. O América na Série A facilita tudo para mim em termos de colocar esse programa sempre para você, telespectador. O América na Série B fica muito mais difícil, quase que impossível. Quase que impossível. E o Atlético? O Atlético me deu pena. Eu fiquei com pena, com dó, sentimento de dó, de pena, de ver o time do Atlético em campo. Parecia um Valério Doce jogando no Campeonato Mineiro, um Guarani de Divinópolis jogando no Campeonato Mineiro. Minha opinião, porque eu já disse aqui 1 milhão de vezes e falei para o meu amigo Domênico, que hoje ocupa a função de diretor de futebol do Atlético, mas ele não é diretor de futebol do Atlético, não é a praia dele, ocupa para satisfazer um pedido do presidente e dos seus asseclas para tapar a boca da imprensa, tapou, para calar a imprensa, e calou a imprensa, porque o massacre no André Figueiredo foi muito grande, massacre que eu falo geral, não estou me isentando não, o massacre no André Figueiredo foi gigantesco, pela falta de experiência. E qual que é a experiência que o Domênico tem como diretor de futebol? Muito menos do que a do André Figueiredo. Muito menos. O André Figueiredo é diretor de futebol do Atlético, da base, supervisor, superintendente, dirigente, há 14 anos, 7, 14 anos, sei lá. Uma pá de tempo. O Domênico é o melhor diretor de comunicação de futebol do Brasil. Eu posso falar isso. E o Guilherme Mendes também. Mas diretor de comunicação de futebol não, do Atlético e do Cruzeiro. Diretor de comunicação. Nós tivemos um exemplo aqui que poderia ter sido visto com muita calma. Valdir Barbosa, diretor de comunicação excepcional. Quando botaram o Valdir Barbosa para ser diretor de futebol, ele deu uma capengada, saiu, foi para o Paraná, mas não é a dele. Não é a praia dele, não é. Então, o Domênico é excepcional, mas diretor de futebol ele mesmo sabe que não é. E olha, aqui eu disse 1 milhão de vezes, eu disse aqui. O elenco do Atlético é muito ruim. Quando eu falava que o elenco do Cruzeiro é infinitamente superior ao elenco do Atlético, na prática, não é no papel não, na prática, não é na teoria não, na prática, a coisa está aí, escancarada, está nos olhos. Está aí para o torcedor ver, para a imprensa, para todo mundo ver. O que o treinador, o Micali, o Levir, o Roger, hoje o Oswaldo, o que eles vão fazer a partir de agora? Outro que chegar no final do ano, se permanecer, o que o Atlético vai fazer com esse elenco inteirinho? Eu estou falando inteirinho. Porque você tira Fred, entra o He-Man. Por que entra o He-Man? Porque não tem outro para entrar. É o He-Man que entra. Você tira Casares. Quem é que foi o Marlone? Marlone. Foi o Marlone? Eu nem lembro mais também. O jogo foi ontem. Ou foi ontem, meu Deus do céu. Não dá para lembrar. Foi o Marlone. Foi, E Valdívia saiu pro Cleiton. O quê? Entraram Cleiton, Marlone e... O Atlético mexeu as 3 vezes que podia para colocar Marlone, Cleiton e Rafael Moura. Gente, quando o Mano mexe, eu vou citar exemplo porque machuca. Quando você compara Atlético com Cruzeiro, machuca o atleticano e machuca o cruzeirense. Quando o Mano mexe, ele mexe para colocar no time do Cruzeiro Arrascaeta, que está no banco,
para sair um jogador e entrar o Arrascaeta. Ou ele mexe para tirar um jogador e entrar o Alisson. Ele mexe para sair um jogador e entrar o Rafael Sobis. Tá o Rafinha? O Rafinha. Tem o Ariel Cabral machucado. Mas o Rafael Sobis não... Não, eu estou dizendo que... Não entra nessa. Mas o Rafael Sobis... Eu sou muito mais Rafael Sobis do que Rafael Moura. Vou pegar os dois Rafael. Não, em termos de história, sim, mas estão jogando a mesma bolinha. Pois é. Então, eu estou mostrando, porque eu falava para o meu amigo Domênico, que me dá uma abertura muito grande, nós conversamos muito, porque nós somos amigos, nós não somos conhecidos. Nós não somos conhecidos, somos amigos. Eu respeito o Domênico e ele me respeita dentro da nossa profissão, e o Domênico está se sacrificando para cumprir uma missão. O Domênico é uma missão, você sabe disso. É uma missão que ele está cumprindo. É missão. Porque não é a dele, ele não quer, ele não sabe, não está preparado para isso. Quando eu digo preparado, porque ele se preparou para ser o melhor diretor de comunicação do Brasil. Então, como é que vai fazer Daniel Nepomuceno? Você é presidente até 31 de dezembro. Até 31 de dezembro. A eleição é no dia 31 de dezembro. Você é presidente até 31 de dezembro. O Atlético não tem elenco, o Atlético não tem time, o Atlético não tem nada. Porque ver o Fred jogar ontem deu calo na minha vista. Me deu calo, eu estava esfregando o outro, eu não sabia o que era. Era calo. Ver o Fred jogar ontem deu calo na vista. Deu calo. Aliás, ver o time do Atlético jogar ontem. Ver o time do Atlético jogar ontem deu calo na vista, deu azia na caixa de bicarbonato. O Oswaldo de Oliveira, com toda a sua experiência, não vai conseguir absolutamente nada. Ele vai conseguir aos trancos e barrancos se livrar de um rebaixamento, tomara que seja, e se esbarrar numa Libertadores com G6 ou 8 ou 7 ou 9, sei lá, aí põe a mão pro céu, agradece, uma Sul-Americana, paga todo tipo de promessa. Porque com esse time que o Atlético tem, aí você tira, você vai falar assim, você tira uns 2 ou 3 lá, Afonso? Se muito. 2 ou 3? É muito difícil você tirar 2 ou 3. É a coisa mais difícil do mundo você tirar 2 ou 3 no elenco do Atlético inteirinho para ficar para o ano que vem. É a coisa mais difícil do mundo você tirar 2 ou 3. Eu acho que eu não consigo tirar 3. Eu não consigo tirar 3. Então não precisa falar do que aconteceu ontem. Porque o Atlético perdeu nos pênaltis. Ô, gente, bater pênalti igual o Rafael Moura bateu e o Cleiton bateu, eu vou defender todos. Eu vou defender todos. Eu vou defender todos. Eu vou defender todos. E veja bem, é uma pena. Porque não tem saída. Não tem saída. O Atlético, ano que vem, vai ter que contratar para fazer um elenco, para jogar, no mínimo, 20 jogadores. Para jogar, no mínimo, 20 jogadores. 20. Porque a base do Atlético não tem ninguém. O Cruzeiro foi para a final ou foi campeão da Copa do Brasil ontem? Final. Foi para a final. Vai enfrentar o Vai Curitiba. jogar com o Curitiba. Foi para a final. Sub-20. Da Copa Sub-20. Foi para a final da Copa do Brasil do Sub-20. Campeonato Brasileiro, né? Não? Brasileiro. É, Campeonato Brasileiro Sub-20. É a Copa do Brasil Na ou Campeonato Copa do Brasil, Copa do Sub-20. Brasil? É a Copa do Brasil. Então, e o Atlético não vai a lugar nenhum. A base do Atlético não vai a lugar nenhum, não chega a lugar nenhum. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Os jogadores saíram dando entrevista ontem de que a partida foi uma beleza. O Atlético jogou bem. O Atlético jogou contra o Londrina, e o Londrina, para nós aqui, é o Guarani de Divinópolis. Para nós aqui, é o Guarani de Divinópolis. Para eles lá no Paraná também. Paraná é Atlético Paranaense, Curitiba Atlético Paranaense, Curitiba e o Paraná. Pronto, o resto é Guarani, é Valério, é Uberaba, é Uberlândia, esse é o resto. E o Atlético ontem perdeu para o resto do Paraná. Para o resto do Paraná, perdeu nos pênaltis. Agora não perdeu no tempo normal? Não perdeu no tempo normal, porque o time do Londrina é a coisa mais horrorosa que eu vi jogar futebol. É muito ruim. É ruim demais, é ruim com força. Aqui, só pra gente ser justo, o Atlético é o atual campeão da Copa do Brasil Sub-20, ganhou no início do ano,
E o Cruzeiro foi para a final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Então é isso, tá. Então o Atlético foi, o Cruzeiro vai ser. Ou não, o Atlético é o campeão da Copa do Brasil. Bom, mas aqueles que se apresentam, eu não vou querer ficar dando nome aqui de jogadores juniores para não massacrar o cara, eu estou dando dos experientes. Porque aqueles que estão lá, que vieram dessa categoria que o Eduardo está falando aí, ó, talvez tenham vindo de lá, ou vieram antes. É o Bremer. Acho que só o Bremer. Não, esses aí podem continuar lutando por um lugarzinho ao sol, com muito custo. Com muito custo. Então, Daniel Nepomuceno, a sua administração no futebol, ela é um desastre. Infelizmente, ela é um desastre. Ela é um desastre. Na acepção da palavra, ela é um desastre. Ou eu estou errado? Eu não quero ser injusto. A sua administração no futebol é um desastre. As suas contratações, todos nós pecamos com você. A grande maioria. Pecamos. Porque eu aplaudi a contratação do Fred, achei que foi maravilhosa. A do Robinho, nossa senhora, eu tive o maior orgulho em ser atleticano e contratar o Robinho. Aplaudi. A contratação do Elias, da mesma maneira. Do Elias, o Casares que chegou, o próprio Otero que chegou. Eu aplaudi todas. Tem muito companheiro que vai falar que não. Eu não concordei. Mas eu concordei. Mas só que, Daniel, do jeito que foi feito com o Gilvan, por 99,9,9 da imprensa, pau nele durante a competição, para ele corrigir, ele corrigiu. Ele corrigiu. Agora você não conseguiu. Porque eu posso estar aqui e falar. Eu posso, como cronista, como comentarista, eu posso. Falar assim, eu aplaudi, mas agora não presta, não está servindo. Você, Daniel, você tem que corrigir o erro que foi cometido. E você não conseguiu. Está sendo um desastre. O elenco do Atlético, não estou falando de time mais não. Porque antes eu falava, o Atlético tem um time forte. Que time forte é esse? O Atlético não tem time nenhum. O Atlético não tem mais time. O Atlético não consegue botar 11 jogadores para jogar, para ganhar nada. O Atlético não tem time. Com a maior boa vontade que eu tenha, como atleticano que eu sou, eu posso fazer um esforço danado para falar que o Atlético tem Robinho, tem Fred. Não adianta nada. Robinho e Fred não adiantam absolutamente nada. Nada. O Atlético tem o Vitor. Não adianta nada, porque o Vitor vai ser massacrado, coitado. Vai ser massacrado. Não adianta nada. Então, eu não vou mais... Agora, tudo que eu falar do Atlético agora, eu vou encerrar com uma palavra. Eu vou chutar cachorro morto. E eu não gosto de chutar cachorro morto. Tudo que eu falar do Atlético agora é chutar cachorro morto. E se o Atlético chegar num G7 ou 6, Afonso, e agora? E agora eu vou continuar com a mesma preocupação, porque com esse pessoal aí, o Atlético chega no G6 e sai na primeira rodada da Libertadores, sai no primeiro jogo. Ele sai no primeiro jogo. No primeiro jogo ele sai. Isso é certo como 2 são 4. Então eu não vou mais chutar cachorro morto. Daniel, é um desastre. Não fique apoiado em construção do estádio, porque isso também já foi. Já foi aprovado, pronto, começam as obras, mas, o Daniel está sendo um desastre a administração dele. Quando eu falo Daniel, eu estou falando Daniel e seus asseclas, tá? Todo mundo. Desastre. Tenho pena do torcedor do Atlético. Muita pena. Do Cruzeiro, para passar para meus amigos aqui, o Cruzeiro estava em lua de mel, festejando. Notícia que eu tenho hoje é de que a alegria acabou na Toca. A alegria acabou, não tem mais ninguém alegre na Toca. Os jogadores carrancudos, cara fechada. O Tinga está indo embora para o Internacional. O Mano Menezes está fazendo tratamento de pele em São Paulo e dizem que está acertando com o Palmeiras. Gente, o que está acontecendo? Presidente Gilvan, você é presidente até dia 31. Essa transição
Essa transição, a palavra transição, não dá ao presidente eleito o direito de decidir. Ele não decide nada. Olha o que eu estou falando aqui. O Wagner vai ter o momento dele a partir de 1º de janeiro. A partir de 1º de janeiro ele pode montar a equipe dele. Mas ele não pode botar a equipe lá dentro para trabalhar, não. Ele monta a equipe dele, mas trabalhar, não. A transição pode ser, vou conversar aqui. O Tinga está saindo, o diretor de futebol que for assumir, o Tinga não sai, não. É uma coisa. Agora, agir para fazer o ambiente mudar como está mudando, Wagner, até não é bom para você, Wagner. Você que é presidente do Cruzeiro a partir de 1º de janeiro, a partir de 1º de janeiro, porque, Gilvan, se você não é mais presidente, então deixa, vai para casa descansar. O Cruzeiro já está na Libertadores, então eu não sou mais presidente. Não, tchau, até logo, um abraço. Tchau. Tá. Mas aqui, tem que ter a transição, né? A transição não dá o direito de decisão. Mas aqui, ele decidiu o quê? O que ele decidiu? Eu não estou lá, eu estou ouvindo. Então, tudo bem. O que você ouviu que ele decidiu? Eu estou ouvindo o cara chegar e falar, eu vou ser diretor de futebol aqui. Mas e o que tem? Já está fazendo contatos. Mas Flávio Afonso, você é candidato a presidente do Cruzeiro. Você não tem o direito de montar a sua diretoria? Eu acabei de falar, direito de montar tem. Então, ele está montando a dele. Se o Gilvan está saindo... Mas montar lá dentro da toca, não, monta fora. Gente, mas ele não tem, quem falou que está montando lá dentro? Quem falou que eles já assumiram? Não, a notícia que eu tenho é que está todo mundo lá dentro. Mas a transição é assim, gente. A transição é assim. Isso é em prefeitura. Eu trabalhei anos no governo. Comissão, você também. Transição em qualquer lugar é uma comissão que é escolhida pelo candidato eleito de acordo com o que sai. É uma comissão. O prefeito Calil foi eleito e foi todo mundo para dentro da prefeitura. Não foi. Sim, senhor. E no estado o Pimentel foi eleito, foi todo mundo para dentro. Eu estava lá. Não foi. Eu estava lá, foi. Eu participei de reunião. Eu era assessor de imprensa da assessoria da Ouvidoria Geral do Estado e durante o Anastasia ainda era o governador, acho que era Anastasia, toda a equipe do Pimentel já estava dentro da cidade administrativa. Na prefeitura, toda a equipe do Calil, antes dele tomar posse, já estava dentro da prefeitura na transição. E nos clubes é a mesma coisa. O Gilvan está saindo porque ele não concorda com quem está chegando. O Vicentinho está saindo porque ele não concorda com quem está chegando. Você, a equipe de transição tem que trabalhar dentro do local. Ele foi o candidato dele. Então você não está lendo o que está acontecendo. Então você também. O Gilvan disse que foi feito um acordo e que o Wagner tinha prometido que o Itaí não ia assumir nada. E agora o Itaí vai assumir. Então, mas é o que eu falei. E é direito do Wagner colocar quem ele quiser lá. Então deixa eu só não continuar. apoiasse o Wagner. Quando o Calil foi eleito prefeito, o Calil viajou para a Europa. A Adriana Branco entrou de férias. Não. Peraí. Você está mal informado. O Calil viajou para a Europa, já era prefeito. Ficou 17 dias, ele já era prefeito. É claro, ele era o prefeito eleito. Não, ele já tinha tomado posse. Foi esse ano que ele viajou. A Adriana Branco estava de férias. Quando ela foi eleita, o dia que ela foi eleita, ela só foi à prefeitura depois que tomou posse. Ela não é eleita, ela é nomeada. Eleita pelo prefeito. Só depois que tomou posse. Daniel Nepomuceno, só depois que tomou posse. Estou te falando os que eu conheço. Só depois que tomou posse. Mas isso não vem ao caso. Isso não vem ao caso. Não vem. O esquema do Cruzeiro que eu estou dizendo vai prejudicar o Gilvan e vai prejudicar o Wagner. Os dois. Isso é outra história. Sabe por quê? Porque está virando lá um circo de terror. Está virando um circo de terror. Está todo mundo querendo vazar. É o que eu estou ouvindo, gente. Eu não estou lá, não. Eu estou comprando peixe, ou boi, ou carneiro, ou tá tudo do jeito que estão me vendendo. Do jeito que estão me vendendo. Todo mundo está querendo vazar. Vazar. Então, eu fico preocupado. Preocupado. Muito preocupado. Porque o Cruzeiro tem, para mim, vou repetir, o melhor elenco de futebol do Brasil. O Palmeiras tem o mais caro. O Cruzeiro tem o melhor do Brasil. E tem um dos treinadores, que esse treinador está entre os 3 melhores do Brasil. O Palmeiras que é o Mano tá Menezes. Pois é. São Paulo também. São Paulo também. Aliás, então, é um sonho do Mano trabalhar no São Paulo. Estão dizendo que o Cuca vem para cá e o Mano para o Palmeiras. Então, Wagner, eu disse aqui ontem e vou falar com você agora. Wagner, você é um cara que tem que ser humilde nas suas escolhas e eficiente, eficaz, como é na sua empresa.
como é nas suas empresas, lá dentro do Cruzeiro. Senta o Gilvan do seu lado, mas não chama ninguém, não. Senta ele do seu lado. Ô, Gilvan, ou senta ao lado do Gilvan. Posso sentar aí, Gilvan, com você? Gilvan, o que você acha que eu posso fazer? Como é que nós podemos trabalhar? Gilvan, você quer ficar comigo aqui? Vamos fazer isso aqui. Mas não vai no blá, 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 no plá, plá, plá dos outros que estão chegando, não. Não vai, não. Porque você sentar o Gilvan do seu lado, você vai conversar com um presidente campeão. Aliás, super campeão. E o Cruzeiro está numa situação complicada. Muito bem. Hoje, eu caminhei no comentário aqui, eu vou agradecer os meus patrocinadores e abrir para os meus companheiros, agradecer ao BMG, um grande abraço à família BMG. Se você ainda não é da família BMG, vá procurar o cartão Mastercard, que ele está à sua espera. A Marieta Sanduíche Leves e Sucos, no Diamond, no BH Shopping, no Pátio Savassi, você encontra os sucos detox e monta a sua salada na hora. Ao Dr. Adriano de Silves Advocacia, nesse telefone 3212-2833. Um grande abraço, agora também a Advocacia Empresarial. Ao Centro Automotivo Novo de Novo, seu carro literalmente novo de novo. O barulho continua? Já descobri o que é. Na Chico Sá, ali com o Platino, o Chiquinho está lá, o Renato também está lá. Centro Automotivo Novo de Novo. Chico Sá é Francisco Sá, viu? Aquele apelido das ruas também. Aqui. Antônio Carlos, por exemplo, ele pega Toninho todo dia para ir pro Mineirão. O quê? Você pega Toninho Carlos para ir pro Mineirão. Parecendo baiano, pô. Na Avenida Chico Sá, hein? Então, eu quero também abraçar o seu Eduardo, da Rede Gutierrez de Drogaria, que é a farmácia popular, e no genérico é show de bola. Ontem teve a quarta maluca, ontem não, pode tirar isso aí, ô Thales. É só na quarta-feira, desculpa, Thales, esse aí que estava prevalecendo. O Thales está certo, estou errado. Esses descontos aí estão prevalecendo. Na Rede Gutierrez de Drogaria. Agradecer o Danilo, do Posto São Pedro, ali na Niquelino 918, segurança total, 24 horas aberto, com segurança total, porque tem um posto da Polícia Militar lá, aberto 24 horas. Em Piuí tem um posto funil, lá na Niquelina tem a Deteclina Bomba, o melhor preço, e a água mineral Ingá e Igarapé. E o posto funil, além da gasolina, o Danilo tem também um queijo artesanal sensacional, maravilhoso. Ao Banco Inter, o meu banco, o seu banco, o banco de todos nós, o meu banco está aqui, ó. Banco Inter, está aqui, ó. Banco Inter, 24 horas por dia, 365 dias por ano, todos os dias, sábado, domingo, feriado, dia santo, o que for. Ele funciona 24 horas por dia, porque é um banco 100% digital. Faz todo tipo de transação, inclusive transação comercial, para financiamento de imóvel, para tudo que você quiser. bancointer.com.br, abra a sua conta, não paga nada para abrir a conta, não tem nenhuma taxa nas operações, segurança total. Não tem nada que se preocupar você. É só abrir a conta e vá ser feliz com bancointer.com.br. Eu vou deixar à vontade os meus companheiros, começar do Eduardo Panzi, puxar o Atlético. Quero ouvir o Flávio falar do Cruzeiro, o Eduardo Silva falar do Cruzeiro, o Eduardo falar do Cruzeiro e todos vocês falando do Atlético também. Fica à vontade, por favor. Um abraço a todos, eu já participei aqui um pouquinho, mas para falar, o Atlético ontem fez um jogo que é a minha opinião, eu não vou mudar e não mudei só porque o Atlético tinha ido para a final. Fez a final de um torneio amistoso que não valia absolutamente nada. Aliás, a gente já falava que a preocupação era do Atlético perder porque a porrada seria maior do que a comemoração caso o Atlético vencesse. O Atlético perdeu. O Atlético perdeu de forma merecida, porque não jogou absolutamente nada. Aliás, foi um jogo péssimo. O jogo traduziu o que é a Copa da Primeira Liga, foi horroroso. Um jogo sonolento, uma final de campeonato muito chata de se assistir. E o Londrina foi campeão de forma merecida, campeão invicto de um torneio que a gente não sabe nem se vai acontecer o ano que vem. É o resumo do que é a Primeira Liga. E o jogo foi um resumo também do que foi o Atlético na temporada de 2017. O Atlético tem que juntar os cacos e tentar reagir e se reerguer de mais um fiasco, de mais um fracasso que aconteceu na temporada de 2017. O Atlético foi eliminado da Libertadores sem marcar nenhum gol no Jorge Wilstermann, que tomou de 8 do River Plate na fase seguinte, tomou de 8 do River Plate, o Atlético não conseguiu fazer um gol em 180 minutos, o Atlético não conseguiu fazer um gol no Londrina, que é a pior defesa da Série B do futebol brasileiro,
O Atlético não conseguiu fazer um gol na pior defesa da Série B do futebol brasileiro. Não deu. acertou o gol. O goleiro não fez uma defesa, aliás, fez nos pênaltis. E o Atlético foi eliminado pelo Botafogo, tomando de 3 no Rio de Janeiro na Copa do Brasil. Tomando de 3 do Botafogo no Rio de Janeiro na Copa do Brasil. Vexame na Copa do Brasil, vexame na Libertadores, vexame na Copa da Primeira Liga, que é um vexame de competição. Tem uma campanha no Campeonato Brasileiro que é um vexame. O Atlético tem uma campanha que é um vexame no Brasileiro. É uma das piores campanhas como mandante. Então o ano do Atlético é um completo vexame. E o Afonso foi feliz no que ele falou. O presidente Daniel Nepomuceno é um zero à esquerda no futebol do Atlético, principalmente no ano de 2017. Ele trocou Roger pelo Micali, Micali pelo Oswaldo de Oliveira. Ele chegou ao ponto de colocar o André Figueiredo como diretor de futebol do Atlético e acreditou que o Micali seria a salvação do Atlético, porque o Micali foi uma sugestão do André Figueiredo. Então, o presidente Daniel Nepomuceno, ele cometeu os piores erros dele na gestão dele diante do Atlético no ano de 2017. O primeiro, o maior deles, ao acreditar que o Micali seria a salvação do Atlético. E o segundo maior deles, ao acreditar que o André Figueiredo seria um bom diretor de futebol para o Atlético. Então, o principal culpado de todo esse vexame do Atlético em 2017 tem nome, é Daniel Nepomuceno. Afonso falou do Domênico, que é o diretor de futebol do Atlético, e também tem que ser cobrado por isso. Agora, o Domênico, ele aceitou o cargo por lealdade, por gratidão, são sentimentos nobres, ele foi corajoso, ele não podia dizer não ao presidente do Atlético, aos que pediram para ele, que não foi só o presidente Daniel Nepomuceno, outras pessoas importantes na vida do Atlético pediram ao Domênico. Pediram ao Intimário. E ele não podia dizer não. É a mesma coisa do Afonso chegar para mim e falar, você vai apresentar o programa, mas eu não posso falar não. Se eu tiver disponibilidade, eu vou vir aqui e vou apresentar. Se eu possa não ter capacidade para apresentar, mas por lealdade, por gratidão, eu vou fazer isso. E o Domênico fez isso. Agora, fez, assumiu, foi corajoso e vai ser cobrado por isso também. E o Atlético está cheio de interino. A temporada está acabando, novembro está chegando, o planejamento já tem que começar a ser feito, aliás, já deveria ter começado, e o Atlético, o treinador, para mim, é interino. Para mim, o Oswaldo de Oliveira não vai ser o treinador do Atlético ano que vem. O diretor de futebol, que a gente acabou de dizer, é interino, é o Domênico, que já deixou claro que não vai ser o diretor ano que vem. E o Domênico, ele é inteligente, ele é competente como comunicador, como diretor de comunicação. Ele estudou e se preparou para isso e eu estou com o Afonso. Para mim é o melhor do Brasil. Como diretor de futebol, ele sabe que ele não vai ser. E o presidente é interino, porque a gente sabe que vai ser o Sete Câmara. O Sete Câmara já pode estar planejando, mas com qual diretor de futebol? Ele já tem? Com qual treinador? Ele já tem? Então, a gente vai falar do Cruzeiro, o Flávio vai puxar o Cruzeiro. Eu, como cronista esportivo, como jornalista, eu vivo do futebol, eu preciso que Atlético e Cruzeiro estejam bem. Eu estou muito preocupado com o futuro dos dois para 2018. O Atlético bagunçado no futebol e o Cruzeiro zoneado na política. Flávio Carvalho. Bom, Afonso, primeiro um abraço para você, um abraço para o Eduardo Pães, para o nosso Dudu aqui. Olha, a impressão que eu tive no jogo do Atlético ontem é que o Atlético não queria ganhar o jogo. Não queria ganhar, de tão ruim. Eu não soube. Mas de tão ruim, Afonso. De tão ruim, mas tão ruim. O Atlético ontem, gente, eu nunca vi o Atlético fazer uma partida tão ruim. Se eu tivesse no gol do Londrina nos 90 minutos... Não foi muito diferente das outras. Se eu tivesse no gol do Londrina ontem, nos 90 minutos, teria sido 0-0. O Atlético, o goleiro do Londrina não fez uma defesa, mas nenhuma. Nem cruzamento ele saiu para cortar. Ô, gente, isso é brincadeira. O Londrina é o 10º colocado na Série B do Campeonato Brasileiro. O Dudu falou aqui, o Dudu Pães, falou bem claro. O Londrina é a pior defesa da Série B. O time tomou 40 gols na Série B. E o Atlético com o Robinho, com o Casares, com o Fred, com o Rafael, com não sei o que lá mais, não fez nada, gente. O Atlético não conseguiu fazer um gol no Londrina, não conseguiu fazer um gol no Jorge Wilstermann. Agora, o Atlético não fez um gol com o Fluminense com 20 minutos de jogo, sem goleiro? Pois é. E aí, o que acontece? Aí tiraram o Roger, botam o Micali, que nós aqui, eu e o Afonso, e todos aqui, criticamos abertamente. Abertamente criticamos. O Micali é treinador lá para Paraíba, lá para a 2ª divisão do Nordeste e tudo mais. Mas pro Atlético, gente, não é treinador pro Atlético. Demite o Micali e traz o Oswaldo de Oliveira, que aceita ser um treinador tampão. Só de aceitar ser um treinador tampão, para mim não presta.
Não, Pra mim não presta. ele é treinador contratado até 31 de Pois dezembro é. de 2018. Mas Afonso, mas 2018. acontece que a gente sabe que ele não vai Até- ser técnico tudo que bem, vem. mas A até informação é 2018. que a multa rescisória do Oswaldo Oliveira é 1 mês de salário. Então, Então, acabou. Então é tão bom. Acabou. Então é tão bom. Só dele aceitar essa condição pra mim, acabou. Você entendeu? E ontem, gente, foi um vexame total. O Atlético poderia até ter ganho nos pênaltis, que eu ia dizer aqui hoje, que seria um vexame. O Atlético não ganhar do Londrina. O Cruzeiro foi lá com o time misto e meteu 2 no Londrina. E estava com o pensamento todo voltado para a Copa do Brasil. É claro. Né? Agora o Atlético foi com o time completo. Completíssimo. E ontem não salvou ninguém. Mas ninguém mesmo. Você vai pegar o time do Atlético, quando o Atlético ganhou no fim de semana do Atlético do Paraná, e eu disse aqui, gente, vamos ter calma, porque o Atlético está cheio de altos e baixos. Ele ganha uma partida e de repente faz outra péssima. E não deu outra. O Atlético fez uma partida razoável contra o Atlético do Paraná, porque deu 2 chutes a gol só e fez 2 gols. E não fez mais nada. Certo? Mas ganhou. Isso que é importante. E outro contra o Londrina, gente, foi um vexame. Mas um vexame que, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu sou diretor do Atlético, eu pedi demissão. Fala, gente, com esse grupo não dá para trabalhar. Com essa turma aqui não dá para trabalhar. Porque ninguém quer jogar, pô. A gente tá sentindo que o grupo não quer jogar. Ou que não tem força na perna para jogar, ou se a preparação física tá mal, ou se tem alguma coisa que eles comeram, certo? Que fez mal para todo mundo. Porque, gente, foi uma letargia total o time do Atlético. Foi vergonhoso o Atlético não ganhar essa primeira liga do Londrina, que é o 10º colocado da Série B e é a pior defesa da Série B. Então, olha, como diz o Afonso, chutar cachorro morto, nós vamos chutar o Atlético a partir de agora. Eduardo Silva. Afonso, um abraço. Família BH, um abraço. Olha, eu vou mais além um pouco. Eu não acho que isso é da agora, não. Já falávamos isso aqui antes, lá na época do Marcelo. Isso que está acontecendo. Olha, e eu concordo com o Flávio. A preguiça que o Atlético entrou em campo ontem foi um negócio apavorante. Eu chego até a pensar que eu não posso falar isso, que isso é coisa minha. Ninguém me falou, nenhum jogador e tudo. Mas parece que é uma sacanagem que eles estão fazendo com o presidente. Não sei, estou chutando aqui, viu, gente? De repente é um diretor, isso é coisa minha. Ninguém falou nada. Mas não é possível. A partir do momento que o presidente chega lá e exige que tem que ganhar o campeonato, que é a Libertadores é obrigação, o time já não estava bem. O time dá essa caída. Eu não entendo. Um elenco desse, como é que pode chegar a esse ponto? Que elenco? O elenco do Atlético, com esses nomes aí, não estão jogando. Nome é uma coisa. Nome é uma coisa. Não Eu, tão também jogando. eu pensava Mas assim. é isso aí. Eu reformulei. Eu Mas é pensava isso aí, assim. é isso aí. Eu vou falar nisso, eu vou nisso que você falou. Todo mundo bateu palma, ô, beleza. E aí, acabou. Então a realidade do Atlético hoje é outra. O presidente tem que pensar assim. E o Atlético, gente, tem uns jogos aí pela frente difícil. Esse negócio de rebaixamento, eu tô fora disso. Eu acho que o Atlético está longe disso. Muito longe. O Atlético mais 4, 5 vitórias aí, ganha. 4, 5 vitórias? 4, 5 vitórias ele ganha. Você está isso sendo muito aí. generoso. Mas como é que ele vai conseguir 4, 5 vitórias? Mas ganha, vai ganhar. Porque tem muita gente também ruim lá vai atrás. ser do São Paulo agora? E, ó, gente, não se iludem. O Atlético vai lá em São Paulo com o time júnior dentro de São Paulo. O jogo é aqui. Não, o que eu tô falando. Aqui. O jogo não, da eu tô Independência. falando. O Atlético vai em São Paulo com o time júnior ganhando de São Paulo lá. E diferente do Cruzeiro de São Paulo. O Cruzeiro pode estar o que for, o São Paulo vem aqui e ganha do Cruzeiro. O Atlético com o São Paulo coloca o São Paulo no cantinho dele. Então, o Atlético tem que repensar isso aí. Agora, eu concordo com o Xará ali. Campeonato 2018, a temporada 2018 já começa agora. Já tem que ver aí o presidente, que se realmente é o Sete Câmara, ele já tem que começar a fazer essa transição que o Afonso falou aí, lá do Wagner do Cruzeiro. Já vai ter que começar. Sabe por quê? Porque se deixar para em cima da hora, acabou. E o Atlético parece ter uma excursão, que eu escutei isso ontem O Atlético vai participar da Florida Cup. Da Florida Club. Olha, ainda tem esse probleminha aí. Então o Atlético tem que ter muita Mas tranquilidade. esse ano o Atlético participou com time reserva. Provavelmente o ano que vem, né? Não sei, porque não sei se o atleta está na Libertadores ano que vem. Não, pois é, depende, porque né? a Libertadores começa cedo também, né? Então, se o atleta não tiver, ele pode levar o melhor time e fazer a pré-temporada. Mas então eu tenho Inclusive muita... já tem os adversários. O Atlético. É o PSV Eindhoven e o Barcelona do Equador. Barcelona do Equador. É o Barcelona do Equador, viu, gente? Mas é o que eliminou muita gente aqui. Nós estamos aqui, é o do Equador, lá na Florida Cup. Está na semifinal da Eu Libertadores. gostaria que a Florida Cup trouxesse o Barcelona da Espanha.
Olha, Sérgio Sete Câmara é um grande atleticano. É muito atleticano. Mas ele vai entrar no Atlético como presidente igual o Daniel Nepomuceno. Você está entendendo o que eu estou falando? Telespectador. Ele é um desportista nato, fervoroso de Fórmula 2, não sei o que mais que é, que acompanha o filho dele que é campeão. Que é campeoníssimo, o filho dele, que vai chegar na Fórmula 1. Ganhou 2 corridas só. Que vai chegar na Fórmula 1 e vai fazer sucesso. Mas ele vai ter que estar muito bem assessorado. Ele vai ter que trabalhar muito bem assessorado. Muito bem assessorado. Não, igual eu te falei, do já estar trabalhando, ele já está trabalhando. Ele estava em Curitiba. Mas o Daniel, ele estava em Curitiba, Nepomuceno e o Sérgio... ele estava em Londrina, mas é normal. Qualquer eleição tem a transição, e a transição é feita dentro do ambiente. No clube é no clube, no governo é no governo, na prefeitura é assim que funciona. Mas como é que funciona, por exemplo, para a gente passar para o Cruzeiro, o Flávio já pode entrar no Cruzeiro. O Cruzeiro, já entrando. Como é que funciona, um exemplozinho aqui, como é que funciona o diretor de marketing do Cruzeiro, que para mim é um dos melhores do Brasil, se não for o melhor do Brasil, o Marconi Barbosa, como é que ele funciona com o outro sentado do lado dele falando, esse lugar é meu? Como é que funciona o Guilherme Mendes lá na Toca 2, trabalhando, com o outro no lugar dele, esse lugar é meu. 31 de dezembro, você, tá vazando. Como é que funciona? Mas é assim. É a transição, gente. É assim que funciona. Vamos lá. Você acha que é o Gilvan que vai montar o time do ano que vem? Não estou dizendo isso não. Eu acho que o Gilvan não. Eu tenho informações que o Flávio tem e de fontes fidedignas de que o Gilvan continuaria no Cruzeiro no futebol. O vice-presidente de futebol. No futebol. O vice-presidente de futebol do Cruzeiro é o Itair Machado. Pois é. Confirmado por ele, inclusive. Aqui. Eu tenho a informação de uma fonte fidedigna, mas é das mais que o Flávio tem. Vamos lá, Flávio. Bom, olha, eu lamento tudo que está acontecendo no Cruzeiro agora, há 3 dias depois da eleição. Porque antes da eleição existia um acordo. E depois da eleição, o acordo foi desfeito. Pelo menos, eu não estou lá dentro do Cruzeiro, não estou participando lá dentro do Cruzeiro, mas o que a gente está tomando conhecimento da imprensa. Certo? O acordo era que o presidente Gilvan de Pio Tavares continuaria no futebol do Cruzeiro, com a equipe dele, certo? Esse era o acordo que o Wagner fez com o presidente Gilvan de Pio Tavares. É o famoso canto da sereia, né? O doutor Lemos continuaria dentro do Cruzeiro, né, que é uma figura importantíssima dentro do Cruzeiro. Tem a figura pensante também dentro do Cruzeiro, é o equilíbrio dentro do Cruzeiro, o doutor Francisco Lemos, certo? Agora, o que está acontecendo? De segunda-feira, da alegria da vitória do Wagner, para quinta-feira, 72 horas depois, certo? O Wagner anuncia o Itair Machado como diretor de futebol, tira o Gilvan da situação, tira o Bruno Vicentinho, que o outro entregou já a carta de demissão, não vai mais à Toca da Raposa, né? Vai tirar o Tinga, estão tentando o Tinga, mas o Tinga, em solidariedade ao Gilvan e também ao Bruno Vicentinho... A informação é que o Tinga fica até 31 de dezembro. Mas em solidariedade não fica o ano que vem. E o Klaus possivelmente também não. Não, o Klaus também não, certo? Ô, Flávio, então, só para você continuar, Dr. Wagner Pires de Sá. É Pires ou é Pires? Pires de Sá. Dr. Wagner Pires de Sá. Uma figura humana que eu respeito antes de ser presidente do Cruzeiro eleito agora, antes eu nem sabia que ele era cruzeirense. Era meu vizinho no bairro Gutierrez. Vizinho de prédio, morar no mesmo prédio. Tenho o maior respeito pelo Dr. Wagner. E acho que ele é um empresário competente, porque as empresas do Dr. Wagner são empresas consolidadas, vitoriosas. Então ele pode ser um grande empresário também no Cruzeiro. Mas, Dr. Wagner, se você conseguir bater de frente daqui a um mês com a eleição do Conselho Deliberativo e entrar no Conselho Deliberativo um presidente oposto da oposição, a sua administração vai ser muito difícil. Mas o Perrella... Deixa eu só, queria completar. Um áudio vazado ontem, o Perrella disse que vai ganhar a eleição para o Conselho e que entra para ajudar o Wagner. Tomara que seja assim. Mas, então, isso aí é uma coisa que pode acontecer. Mas só que eu lamento é o seguinte,
é que a gente, o tempo todo esse ano, falando aqui do presidente Gilvan de Pio Tavares, da competência dele, do trabalho dele, da recuperação dele no futebol do Cruzeiro, bicampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, tem o melhor elenco, está fazendo um trabalho belíssimo no Cruzeiro, a administração do Cruzeiro. Está segurando a primeira liga. Tudo. Está segurando a primeira liga? A primeira liga, fazendo um trabalho. É um cara ético toda a vida, sabe? Então eu acho que uma pessoa dessa, ninguém... Se eu sou eleito presidente, eu não posso abrir mão dele. Chama. Eu vou chamar, falar, doutor Gilvan, vem trabalhar comigo, vamos trabalhar juntos. O senhor tem a experiência, já de 6 anos aqui dentro, e tem mais, não são só de 6 anos não. O Gilvan foi presidente do conselho, o Gilvan trabalhou como de advogado. Alguém tem alguma dúvida de que o Calil ajuda o Atlético? Claro que não. Que o Sérgio Sete Câmara vai usar o Calil para continuar ajudando? É claro que o Calil ajuda o Atlético. Tem que voltar com mais o força Calil ainda. ajuda o Atlético dentro do Atlético, dentro da prefeitura, porque senão vira bagunça, gente. Vocês vão interpretar de Não, o outra maneira? Calil falou, ele deu uma entrevista em ESPN e falou que quando é perguntado e chamado, ele vai lá e ajuda. Ele Claro. não vai lá por livre O espontânea Calil vontade. prefeito, ele é atleticano, cruzeirense, americano, vilanovense, uberlandense, uberabense, ele é todos. Não, Pois não é. estão porque é prefeito de Belo Horizonte. Ô Flávio, só me ajuda a entender uma coisa. Esse imbróglio todo, Gilvan, Vicentim, a eleição do Cruzeiro não começou ontem, ela acabou segunda, mas ela não começou na semana já vem de passada. uns 8 meses aí. Já tem um ano, mais Já, ou menos. já. E aqui, a gente se encontra aqui toda segunda e quinta. Qual que é a surpresa do nome Itair Machado como vice de futebol do Cruzeiro? Pra mim foi uma surpresa. Não, peraí. Por que foi uma Então surpresa? você não tá vindo aqui na TV. Mas porque, por que foi uma surpresa? O Flávio, que é conselheiro, já pode até falar, o Itair tá na campanha do Sim, Wagner. mas E por quê? vai participar do futebol. Pois é, mas- E não é só o Flávio, outras pessoas várias que contaram, o Itair vai ser diretor de futebol do Cruzeiro, o Itair vai ser... Eu não tô vendo surpresa. Por isso que eu falei, o Gilvan caiu no canto da sereia. O Vicentim, idem. Eles acreditaram numa palavra e aqui. Foi do traído, mesmo é jeito isso que eu quero dizer. Não sei se Foi foi traído. traído. Não sei se foi Doutor traído. Gilvan foi traído. Não sei se foi traído, porque do mesmo jeito que o Flávio está falando que o Gilvan é ético, e a gente sabe disso, que é uma pessoa ímpar, e eu acho que nem devia estar no futebol, porque futebol não é lugar pra gente assim, são raros. Qual o problema do Wagner ter o cara de confiança dele? Eu, Eduardo Panzi, não contrataria Itair Machado para ser diretor de futebol do meu time, nem para ser vice. Eu não gosto do trabalho do Itair Machado. Ponto. Eu não gosto. Mas qual é o pecado do Wagner Pires de Sá, presidente eleito do Cruzeiro, ter no Itair Machado um homem de confiança? Ele tem todo o direito de colocar. Preocupassem com isso antes, durante as eleições. Ou será que o Gilvan não sabia que o Itair era um homem de confiança do Wagner? O vice... Eu sabia! Mas foi prometido, Eu Eduardo. sou um mequetrefe de um jornalista, eu sabia. Eu não estava participando da eleição, eu sabia. Mas, Será Eduardo, que o Gilvan e o Vicentinho que estavam lá dentro, vestindo a camisa, Chapa União, aliás, que nomezinho, União. O nome é tão mentiroso quanto chamar o cantor Belo de Belo, que é feio pra burro. Eles não sabiam, eu sabia e eles não sabiam? Gente, vamos contar pra outro. Eduardo, houve uma conversa, a informação que eu tive de um conselheiro amigo, que faz parte até dessa diretoria atual, que houve uma conversa, e isso o Flávio acho que está sabendo, que foi prometido ao doutor Gilvan e à diretoria que o Itair não ia participar. Não ia participar. Quando foi hoje, de manhã cedo, eu recebi um telefonema, eu não acreditei. Falei, que é isso? A mesma pessoa. Quer dizer, Flávio, quais foram as principais peças na campanha? Quem mais ajudou o Wagner Pires na campanha? Não estou falando em termos de nome, não, de trabalho, braçal ali. Quem foi? Bom, o Itair, sem dúvida, trabalhou muito, foi lá para dentro. Mas se o Wagner é presidente do Cruzeiro, agradeço o doutor Gilvan. Mas vem cá. Se o doutor Gilvan me não, lançasse eu não estou candidato a dizendo presidente do isso. Cruzeiro, seria eleito. Por isso que eu perguntei, não em termos de nome e de importância no conselho. Eu estou dizendo trabalho braçal, o dia a dia, buscando voto. Itair Machado. Alguém... Mas o Itair não tinha voto dentro do Cruzeiro. Mas Flávio... É verdade. Você não tinha. Alguém em sã consciência imaginava que o Itair fez isso porque ele acha o Wagner Pires bonitinho? Claro que não. É porque ele queria alguma coisa lá dentro. Claro. E os Mas outros que ajudaram mas eu também penso- querem algo lá dentro. Eu Gente, penso o é seguinte- muita inocência pro meu gosto. E olha que eu sou novo. Eu sou novo, não participei de campanha, não tô dentro do Cruzeiro e eu sabia, eu tinha certeza que o Itair seria um dos homens fortes no futebol. Caíram no canto da sereia. Mas tem uma diferença nisso aí. Uma diferença nisso aí. Claro que o Wagner vai trabalhar com a equipe de confiança dele. O Wagner. E
O nome do Itair é um nome de confiança dele. Ele faz com esse nome o que ele quiser. E o Itair tem que aceitar também o cargo que ele oferecer. Mas esse cargo de vice-presidente de futebol e diretor de futebol, o que o Flávio está tentando explicar é que não foi prometido a ele. Foi prometido a outro. Ou a outros. Aí há um ponto fora da curva. Antes é, depois não é. O combinado não saiu certo aí. O próprio presidente do Cruzeiro, doutor Gilvan de Pio Tavares, ele deu várias entrevistas dizendo: o Wagner eleito, eu vou continuar no futebol do Cruzeiro. Eu vou continuar comandando o futebol do Cruzeiro. Porque a gente sabe da competência do doutor Gilvan. Então... Não, para mim é um azar do Cruzeiro. Exato. Isso foi rompido. Certo? Aqui, o doutor Lemos. E a gente falava aqui no programa, desculpa te interromper de novo, do medo dessa política interferir no futebol. Exato. A saída do Vicentinho interfere. Interfere. Tem muito jogador que gosta do Vicentinho. A sorte que essa eleição, ela foi depois da Copa do Brasil. Como eu disse aqui que o doutor Gilvan não deixaria Bateu na trave, né? a eleição interferir no futebol do Cruzeiro, agora ele não está sem ação, né? Claro. Como ele não deixou a eleição interferir no futebol do Cruzeiro, tanto que o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil, gente. É o segundo maior torneio em importância no futebol brasileiro. Que o Cruzeiro já tem vaga garantida na Copa Libertadores do ano que vem. E agora acontece tudo isso que está acontecendo. Certo? O doutor Lemos e o doutor Gilvan são, sem dúvida alguma, duas pessoas da maior importância dentro do Cruzeiro. Dentro dessa campanha política do Wagner, se o doutor Gilvan e o doutor Lemos falassem assim: olha, o Flávio Carvalho é o nosso candidato à presidência do Cruzeiro, eu tenho certeza que eu ganharia. Certo? Eu tenho certeza que eu ganharia. Pela força que eles têm junto ao Conselho, pelo trabalho que eles fizeram. E olha, são pessoas que estão no Cruzeiro há mais de 60 anos. O doutor Lemos está há mais de 60 anos dentro do Cruzeiro. O Gilvan também. O Gilvan foi jogador da base do Cruzeiro. O Gilvan foi advogado do Cruzeiro. O Gilvan foi conselheiro do Cruzeiro. Foi presidente do Conselho do Cruzeiro. O Gilvan foi tudo, certo? Dentro do Cruzeiro. Conhece o Cruzeiro como a palma da minha mão. Da mão dele. Da mão dele, Ah. certo? Conhece tudo de Cruzeiro. É uma pessoa que fez um trabalho belíssimo. Recuperou, o Cruzeiro hoje financeiramente está bem. O balanço no primeiro semestre mostrou que terminou no azul. Tudo isso graças ao presidente Gilvan de Pio Tavares. Agora, tirá-lo nesse momento, né? Não cumprir os acordos. Ninguém tirou ele. Não. Ele que está saindo. Pois é, mas ele está saindo porque o acordo que foi feito não foi cumprido. Ô, Por isso doutor, ele tá saindo. eu quero só dizer uma coisa bem clara aqui, ó, para o doutor Gilvan e para o doutor Wagner, que é o presidente eleito e o presidente que, teoricamente, fica até 31 de dezembro de 2017. É o presidente do Cruzeiro. Olha, tudo isso que eu estou falando aqui é baseado em informação, porque eu não estou lá. Não estou lá, não estou vivendo 24 horas do Cruzeiro, eu só ouço. É tudo informação. Pois é. Então, o que a gente espera é que essa situação possa se reverter, que o Wagner convença o presidente, conversa com ele, fala: presidente, vamos sentar juntos aqui, vamos ficar juntos aqui. Né? Só um pouquinho, Eduardo. Então, o senhor tem mais experiência do que eu nunca fui diretor de clube de futebol, nunca dirigi um time da grandeza do Cruzeiro, o senhor já foi presidente 6 anos, me ajuda aqui, doutor Lemos, vem pra cá, me ajuda aqui, o senhor tem um conhecimento muito grande. Mas isso já foi feito, Flávio. Hein? Isso já foi feito. Mas O Gilvan deve ter falado com o Itair, não. Ele falou: não, o Itair vem, então eu só então não espero fico. que isso volte atrás. Olha, Não vai, atrás. já está anunciado, é oficial. O Itair Machado é o Mas nós vice-futebol. temos tempo ainda. Nós temos 2 meses ainda antes da posse. Né? E quem sabe ainda, uma luz vai acender na cabeça do Wagner para que a coisa possa voltar ao normal dentro do Cruzeiro. Ô, Flávio, só para lembrar você estava aqui no dia que o doutor Wagner esteve aqui, qual foi ali onde que está o Afonso ali, qual uma das coisas que ele mais pregou? União. Foi a coisa que ele mais pregou aqui. E foi o o nome Cruzeiro da chapa. sempre foi unido, o nome da união, chapa é união. União. Ó, pra você ver. Nem assumiu. E desuniu tudo. Nem Por isso que eu assumiu. brinquei aqui. O nome Chapa União, ele é mais errado que o nome Belo pro cantor Belo, que é feio pra burro. Quer dizer, então, olha aqui, essa esperança que o Flávio tem, eu também tenho, mas ele vai ter que repensar o que ele prometeu. Prometeu antes da campanha. Aqui, Eduardo, gente, telespectador amigo, aqui comigo, por favor. Aí. Ué, não tô lembrado Aqui, ó. desse aí, ó. O Cruzeiro tem o título da Copa do Brasil. O Cruzeiro está na Libertadores. O Cruzeiro tem o melhor treinador do Brasil, se não está entre os 3 melhores do Brasil. O Cruzeiro tem, na minha opinião, o melhor elenco de futebol do Brasil. Eu já não acho muito, não. Gente,
O Cruzeiro tem tudo. Tem tudo. Vai desmanchar? Mas se desunir fora de campo, Afonso, acaba tudo isso aí. É o que eu estou falando. O Se Cruzeiro desunir está, fora de campo, o Cruzeiro está acaba tudo nas principais competições de 2018. Está em todas as principais competições de 2018. Vai perder isso tudo. E eu duvido o seguinte, eu duvido que se o doutor Gilvan sair, se o Bruno Vicentim sair, se o Tinga sair... Já saíram, Pois Flávio. é. Não, mas... Só o Tinga que não. Por enquanto tá só na Não, palavra não, essa o Gilvan acusação. saiu, não. Certo? Não saíram ainda não, eles estão lá ainda. Certo? O Vicentim já saiu. É, mas eu acho que se Ele até a entregou luz uma carta. acender na cabeça do Wagner, né, já não pode perder o Mano, não. O Mano tem um esquema já pro ano que vem. Já falou, ó, eu preciso de tal jogador para resolver, para a gente entrar forte na Libertadores. Já tem todo um planejamento, conhece tudo do Cruzeiro. Agora, aí você vai esperar 31 de dezembro, o outro vai tomar Você posse duvida que o pra Cruzeiro... contratar um Você treinador? duvida que o Cruzeiro... Estou falando com você como conselheiro, Eduardo Silva, que já foi conselheiro e é torcedor. Vocês duvidam, o Eduardo, que está aqui com o Eduardo Panzi, vocês duvidam que o Cruzeiro corre o risco de perder o Fábio o ano que vem? Duvido, não. Ele pode perder qualquer um. A única coisa que eu não Ele fica concordo... sem contrato em dezembro. Eu fica. só acho que esse Cruzeiro que o Afonso falou era o Cruzeiro de 2013 e o de 2014. O desse ano está longe de ser isso tudo. Não, eu estou falando desse ano. Eu acho que o desse ano Eu está tô longe falando- de ser eu tudo. tô falando assim, Porque mas se esse fosse, ano falou se fosse o melhor elenco, o melhor time, o melhor treinador, estava disputando título brasileiro, tinha sido campeão regional, estava na Sul-Americana, não. tinha ganhado Vai a ganhar Copa do a Copa Brasil, do Brasil, não. tinha ganhado a Copa do Brasil com o pé nas costas, porque em 2014 foi campeão brasileiro, campeão mineiro, chegou na final da Copa do Brasil, em 2003 foi aquele ano mágico da Tríplice Coroa. Esse ano o Cruzeiro tem um bom time, um bom treinador, um bom elenco e precisa de muita coisa para melhorar para o ano que vem, para jogar Mas isso Libertadores o e próprio ganhar. treinador já falou, Não, foi só um detalhe. Eu acho que esse Cruzeiro que o Afonso falou era de 2003 e o de 2014. Não, então eu tô o desse ano esclarecendo. está muito longe Eu disso. estou esclarecendo. Para mim, o Cruzeiro desse ano, o elenco do Palmeiras está muito longe do elenco do Cruzeiro. O elenco do Palmeiras é mais caro. É mais caro. O Alexandre Matos fez as mesmas bobagens do Cruzeiro no Palmeiras. Não, mas eu não comparei com o Aqui, ó, Palmeiras. aqui, Eu ó, comparei tô com o dizendo- Cruzeiro. Não, eu estou comparando com o Palmeiras. Quando o Cruzeiro foi isso tudo que você eu falou. não quero nem comparar com o Cruzeiro. Estou falando do Cruzeiro desse ano. Aqui, ó. O Cruzeiro desse ano, na minha opinião, ele tem o melhor elenco do Brasil. Na minha opinião. Por quê? Se você for falar ele teria que ganhar tudo, não. Aí eu vou lá atrás. Não é ganhar Porque eu tudo. tive a honra, eu tive o privilégio e o prazer de cobrir a seleção do Tele Santana, que foi a melhor do mundo na Copa do Mundo e ficou em quinto lugar. Mas tem nada E era a a ver. melhor do mundo. Tem nada a ver. E foi também no México. Tem nada E a ver. não ganhou. E não ganhou. E assim acontece O com as equipes. Cruzeiro disputou 5 competições esse ano e chegou e ganhou uma. Mas é a segunda mais importante do Brasil, Eduardo. Flávio, mas o que vocês não estão me entendendo. Eu entendi. A conquista da Copa do Brasil é fantástica, é fenomenal, mas o Cruzeiro não ganhou com o pé nas costas. Não. Em 2013 ele Elenco ganhou. nenhum ganha. Peraí. difícil. Eu tô falando que melhor elenco, melhor time, melhor treinadores. Eu tô falando que isso tudo com o Afonso eu não concordo. Porque quando é isso tudo junto, você ganha com facilidade. O Cruzeiro, ele ganhou a Copa do Brasil com todos os méritos, mas não ganhou do Flamengo, não ganhou do Palmeiras, perdeu o jogo pro Grêmio, não ganhou da Chapecoense lá, não perdeu pro São Paulo aqui. O Cruzeiro teve inúmeras Mas ganhou do dificuldades. São Paulo lá, Peraí, ganhou gente, aqui. deixa eu acabar. Se fosse isso tudo, Mas ele eu- teria tido muito mais facilidade. Isso que você falou. Se fosse isso tudo, não estaria penando para ficar entre os 6 no Campeonato Brasileiro. Estaria lá em cima brigando. Se fosse isso tudo, teria sido campeão regional e não teria sido eliminado de forma vexatória na Sul-Americana e não teria sido eliminado na Primeira Liga. É a minha opinião a respeito de você. Eu só não acho tá- isso tudo. Mas, Eu Eduardo, acho você já bom falou. e eu não acho Tá isso bom, tudo. mas você está querendo que a gente concorde com você e você não quer concordar Ele com a foi gente. isso tudo em 2013 e 2014. Tudo bem, mas olha aqui, o São Paulo tem um grande elenco para o Tem torcedor. não, tem não. Tem um grande elenco, tá lá. O Corinthians está longe de ter o melhor elenco do Brasil, mas muito longe. Mas está a 1000 anos-luz de ter o melhor elenco do Brasil. E está liderando o Campeonato Brasileiro com gordura. Eu só tô- E deve ser o campeão só quis brasileiro. dizer que não é isso tudo. E deve ser o campeão brasileiro. Tem que ir Eu estou com calma. dizendo que o Cruzeiro, neste ano, não ganhou o Campeonato Brasileiro, está disputando o G6, mas eu acho que ele, se jogar sério, ele vai lá para o G4, para o terceiro ou segundo lugar. Se jogar sério. Se jogar sério. Não é agora o que está se desenhando. Não, mas peraí, ele não é o que jogou se tá sério desenhando, pra trás, não? Ué, estou falando, não é agora o que está se desenhando. Mas não. pra trás mas ele não está jogou? ficando, está saindo da seriedade. É isso que você não está entendendo. Está saindo da Mas seriedade. jogando sério, ele nunca saiu do sexto. Tá. Mas tem tempo para chegar no segundo. Tá. Entendeu? Tá é o que eu bom. estou falando. É a seleção. Mas eu não tô achando que É o não está Barcelona. sério. Hoje não tem nem lixo, nem nome do dia. Mas o lixo para mim é o Galo. Tá?
Um abraço para todos, obrigado a todos vocês. Tchau, gente. Um abraço.